Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, nós agradecemos mais esta oportunidade do encontro para o estudo. Nesta oportunidade, falaremos do teu Evangelho, das leis divinas, e possamos, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nos harmonizarmos com estas leis em nosso entendimento e em nossa vivência. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os lares deste orbe, ainda conturbado pelas nossas próprias mazelas, que possamos compreender e vivenciar a fé, a esperança, o amor, a fraternidade e a caridade. Se conosco, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Olá, hoje nós vamos trabalhar um tema que se chama a morte de Deus e o Espiritismo, num diálogo construtivo entre a filosofia e a doutrina dos espíritos. Esse conceito da morte de Deus é mais visível a partir do século XIX, principalmente pela obra de Friedrich Nietzsche, que trouxe um conceito que muitas vezes é mal entendido por nós nos dias de hoje. Para comparação com esse ponto da morte de Deus e esse conceito da morte de Deus, nós trazemos que a doutrina dos espíritos se constitui como uma filosofia, como uma ciência de observação, como uma proposta de libertação dos seres dessa construção só da matéria, projetando um novo envolvimento e entendimento do campo espiritual. Aí sim, o conceito da morte de Deus se encaixa plenamente. A morte de Deus é a morte dos deuses construídos pelas religiões tradicionais. Essa concepção mundana, essa concepção materialista, muitas vezes, uma concepção também castradora, que a partir de um jogo e composição com poder, exige que as criaturas tratem o mundo e vivenciem o mundo de determinada forma. A concepção de Nietzsche vai contra essa estrutura dogmática fechada das religiões tradicionais e, ao mesmo tempo, aponta para a construção do mundo onde a vontade seja o grande motor de desenvolvimento do ser, atingindo uma estrutura de conformação humana no planeta diferenciada do que era no século XIX. Então, sintetizando, o nosso estudo vai se voltar para isso: entendimento do conceito desse tema da morte de Deus, o que a doutrina dos espíritos traz de interessante para uma releitura da figura de Deus e sua influência no mundo terrestre, e a nossa habilitação, fortalecimento e empoderamento dessas potencialidades e habilidades que Leon Denis chama as faculdades da alma na construção do nosso destino e na construção desse mundo de matéria. E aí nós nos ajustamos mais à linha de pensamento de um Nietzsche do que das religiões tradicionais. Hoje eu vou trabalhar então o que nos distancia das religiões tradicionais, o que os nossos princípios doutrinários apontam para uma nova projeção, de uma nova construção humana, onde o mundo de regeneração não mais se espera que nós, seres em desenvolvimento, olhemos para esses grandes mártires do cristianismo, ou mesmo a figura de Jesus, e as idolatremos, mas que busquemos voltar os nossos olhos para esses modelos e guias e, por nossas próprias forças, construamos estruturas melhores dentro da existência. Vamos lá então. O tema da morte de Deus e o Espiritismo, como eu falei, enfatizado principalmente no século XIX por Friedrich Nietzsche, principalmente no livro Gaia Ciência,
em que trabalha uma imagem alegórica, em que um ser sai às ruas de uma determinada cidade gritando que Deus está morto. E todo mundo aponta para ele como se ele fosse um louco. Essa concepção de um Deus que está morto as religiões da forma como nós conhecemos, agora já é o tempo de morrer. O século XIX é o século de racionalização das coisas, é o século, no dizer de Max Weber, do desencantamento do mundo. Não mais um mundo mágico, não mais um mundo místico, não mais as explicações sem pé nem cabeça para determinados fenômenos naturais, mas agora a construção de uma leitura mais ajustada e racional da existência. Século XIX, além desse trabalho de desconstrução do campo dogmático feito pelos filósofos, também contém a obra espírita, pela base da codificação, que apresenta para todos nós uma construção em conjunto da fé e da razão. Fé e razão que servem como instrumentos do homem que quer buscar no mundo um novo modo de vivência. A fé que me vincula aos padrões superiores da existência, ao plano divino, aos espíritos amigos que não se encontram no mundo da matéria. Mas ao mesmo tempo a razão que perquire, que discerne, que tenta compreender os fenômenos naturais e vê o fenômeno espiritual por trás do fenômeno material. Nessa conjunção em que Deus, Espírito e matéria na Trindade Universal se expressam para nós, no nosso modo de entender dentro da existência, o ser também se habilita e começa na leitura desses componentes a caminhar de uma forma mais ligeira. Não mais o aprisionamento no dogmatismo, não mais o aprisionamento no seu oposto, campo do materialismo, mas agora uma construção justa, equilibrada, de seres que se pensam e pensam a vida, e com isso, a partir da vontade, conquistam patamares evolucionais mais apropriados ao desenvolvimento desse planeta. Vamos lá, uma citação do Nietzsche para a gente começar do Gaia Ciência, sobre a morte de Deus. Deus está morto, Deus continua morto, e nós o matamos. Nunca houve um ato maior, e quem viver depois de nós perecerá por causa desse ato. Há uma história mais elevada do que toda a história até então. A época de Nietzsche, século XIX, uma construção de ajuste da razão e da ciência, desde o período renascentista até aquele momento do positivismo, principalmente na França, uma nova visão sobre o mundo, uma nova leitura, onde os valores religiosos tradicionais cada vez mais não serviam a essa concepção moderna. Valores religiosos tradicionais, dogmáticos, como a projeção da figura de Jesus vinculada à igualdade com Deus, valores tradicionais vinculados aos dogmas da virgindade de Maria, valores tradicionais vinculados a propostas arraigadas a um contexto e leitura que não mais existia no mundo. Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, fala dos horizontes. Um horizonte agrícola, um horizonte ali daqueles primeiros momentos do povo de Israel, que já é a construção de um horizonte civilizado, mas ainda não um horizonte nosso, um horizonte moderno. Essas estruturas de construção, o modo de ver a vida desses companheiros se estabelecem, cristalizam em pontos doutrinários dogmáticos das religiões. E aí, um grupamento agrário, pastoril, de pescadores constitui o Novo Testamento e o Antigo também. E nessa construção, a leitura de terreno limitado, de geografia mais tacanha, muitas vezes não conseguindo projetar os ensinamentos de Jesus a patamares de elevação que um espírito puro representou no planeta Terra. E nessa construção, muitas dificuldades interpretativas. E chega a ciência, começa a desconstruir, principalmente o Antigo Testamento, né? Começa a desconstruir primeiro a questão da centralidade da Terra dentro do universo, e aí coloca o Sol como centro do sistema e todo o universo em torno, faz com que desenraize muitas vezes essa questão da importância que o homem dá a um processo de centralidade sua no universo. E aí cada vez mais nossa presença nos trabalhando em termos coletivos adota uma postura de relatividade em vez de centralidade na obra da criação. E nessa construção,
de transformação de diversos movimentos científicos, artísticos e mesmo no campo da religião. Nós temos Renascimento, nós temos Reforma, nós temos mais à frente o movimento iluminista até chegar no século XIX com uma construção positivista com as suas dificuldades e limitações, mas ao mesmo tempo também ofertando algum contributo, e chegando mais à frente a partir da segunda parte do século XIX, a constituição da doutrina dos espíritos, a constituição da obra evolucionária de Darwin, criando cada vez mais perspectivas distintas numa nova orientação do que seria o homem na sua caminhada terrestre, né? Primeiro você tira das criaturas que eles estão no centro do universo e veem que estão no centro de um sistema solar e fazem parte de todo um conjunto. Depois, com Darwin, você tira a centralidade, que vocês são a espécie central de toda a criação, foram criadas de uma forma diferenciada por Deus, porque a inclusão de os outros ramos no nosso braço que se destaca lá do plano da animalidade, a nossa corporalidade animal aparece nesse momento. E aí chega em toda essa construção a dificuldade da leitura daquele Deus tradicional dos antigos nesse momento. O Deus do Antigo Testamento ainda permanecia em algumas frentes religiosas. O Deus vingador, o Deus parcial, o Deus que escolhe quem ama e quem odeia. E aquele que ama oferta benesses, e aquele que odeia manda para o inferno para todo sempre. Ainda existiam essas concepções, é bem visível isso no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, na sua primeira parte, em termos conceituais. Além dessas estruturas, uma construção agora nova, que os valores antigos morreram e as concepções divinas antigas também estão à morte. Por isso essa frase do Nietzsche, né? Deus já está morto. Porque os valores tradicionais que mantinham essa estrutura e conceito de Deus estão acabando. Deus continua morto e nós os matamos. Os seres humanos, de forma organizada, na instituição do valor da ciência, matam Deus. E nunca houve um ato maior, porque é um ato que era um conceito que perdurava por tempos e tempos. E quem viver depois de nós perecerá por causa deste ato. Há uma história mais elevada do que toda a história até então. Num plano de superação, na ideia do Nietzsche, o surgimento do super-homem, né? O super-homem é aquele que avança a partir de sua vontade num projeto de construção dentro da vida. Outra dificuldade que Nietzsche tinha com a estrutura religiosa era isso, porque a estrutura religiosa aliena as criaturas. As instituições dogmáticas fazem com que o ser vivencie a vida no planeta Terra em base de culpas e temores. E com base em culpas e temores, muitas vezes se projeta num plano de superioridade, fugindo da vivência legítima dentro da Terra. A doutrina dos espíritos, não, já tenta reconciliar esses planos de opostos, tenta reconciliar matéria e espírito, cuidar do corpo e do espírito. Nós, seres espirituais, utilizamos desse instrumento corporal na nossa construção dentro do planeta Terra. Nós entendemos a comunicação mortos e vivos, mas ao mesmo tempo temos o dever e a obrigação de vivenciar a vida física no planeta da melhor forma possível. O nosso momento de transformação é o momento presente dentro do planeta Terra, junto com as criaturas que estão no nosso entorno, dentro do país onde fomos colocados. E aí nós quebramos essa disjunção que Nietzsche observa ali no campo da tradição religiosa. O ataque de Nietzsche é a religião conservadora, tradicional, que aliena o ser, que impõe poder para manipulá-lo nas construções dentro da vida, onde ele se isola e muitas vezes vira um asceta num processo de fanatismo. Nós, da doutrina dos espíritos, temos uma filosofia libertadora. E é essa a grande proposta. Então nós nos assemelhamos mais a Nietzsche do que a proposta das religiões conservadoras e tradicionais. O dogmatismo, então, no dizer de Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, nessa mesma linha de leitura de Nietzsche. Se a religião, apropriada no princípio aos conhecimentos limitados dos homens, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano,
Se as religiões tivessem evoluído seus conceitos durante o desenvolvimento humano, não se preocupando em criar zonas em que dominassem as criaturas e manipulassem elas, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, uma necessidade inata, a certeza inata da existência da divindade, a certeza inata da existência de outras esferas, onde nós compartilhamos a partir também do sono físico e também da nossa intuição durante a nossa caminhada evolucional. Da necessidade de crer, e ele crerá desde que receba o alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. O alimento espiritual do ser que se liberta tem que ser nessa estrutura que a doutrina espírita trabalha, escorado no campo da ciência, que observa e explora o mundo físico a partir das diversas modalidades, né? Uma física, uma geografia, uma biologia, uma astronomia. Além de observação no campo da ciência, construção de um pensamento filosófico, construção desse amante do saber que olha para o mundo, observa as ciências, mas também vê que além desse princípio material, existem princípios espirituais que regem todo o universo e mantêm a organicidade desse mundo construído. Nessa estruturação de princípios filosóficos em que eu vejo o grande todo do universo e vejo a presença de Deus, também olho para mim mesmo e entendo que o meu plano é um plano de construção consciente, em que as virtudes vão cada vez mais sendo desenvolvidas, enquanto os vícios vão sendo jogados de lado, nesse grande projeto de reconstrução a partir das múltiplas reencarnações. E aí, por último momento, se eu me ajusto num projeto de ciência, de observação, de análise, de crítica, crítica é uma palavra boa, nós temos que aprender isso na Casa Espírita. Crítica é uma boa palavra, você tem que ter uma visão crítica para tudo, né? Crítica, filosofia, para nós na Casa Espírita, os princípios filosóficos e doutrinários contidos no Livro dos Espíritos. Além disso, encontrando nessa grande tríade o processo da religião. Uma religião institucionalizada, com sacerdotes, com templos? Não. Uma religião que surge dentro do nosso coração, num processo de adoração ao Pai Criador, num processo de construção de um plano de religiosidade, de sintonia, afinidade com as leis universais e com essa figura, conceito central que é chamado Deus. É essa a proposição do campo espírita. Então, o alimento em harmonia. Se o alimento tivesse desenvolvido, o alimento espiritual tivesse desenvolvido, não mais geraria um plano de incredulidade, niilismo e ateísmo, né? Com as suas necessidades intelectuais. O homem quer saber de onde veio e para onde vai. Perguntas fundacionais do nosso processo evolutivo. Quem eu sou? Para onde eu vou? Como eu vou? E aí, a doutrina dos espíritos responde: eu sou um espírito imortal, habitando e usando de um corpo físico, valorizando esse corpo físico, porque ela é nosso instrumento de trabalho, caminhando num plano de diversas reencarnações a um aperfeiçoamento crescente, começo simples e ignorante, mas no projeto evolutivo, buscando a perfeição relativa, que a absoluta é só do Pai Criador. Nesse construção da doutrina dos Espíritos, nós entendemos quem nós somos, para onde nós vamos e esse grande projeto, como eu vou. Projeto de vida futura. O conceito de vida futura também é central para a doutrina dos Espíritos. O que eu projeto, o que eu construo no meu momento presente, vai ser o fruto que eu vou colher no futuro. O que eu recebo de retorno do meu passado espiritual é o que eu estou lidando nesse momento presente. Então, ajuste, harmonia entre passado, presente e futuro, numa construção consciente de novas bases evolucionais, né? Por isso, o não aprisionamento ao dogmatismo inquistante, o dogmatismo que aprisiona, que joga para baixo, te deixa mal, muitas vezes com processos de culpa, porque Deus quer assim.
E como Deus quer assim, você fez diferente do que Deus queria. Então você é culpado, e culpado você vai ser condenado ao fogo eterno, né? Não mais esse tipo de estrutura tem que ser abordada por todos nós. Mas por que, André, que você está falando isso em casa espírita? Eu acho que a mensagem é clara dentro da casa espírita que isso não existe. Não, mas muitas vezes lidamos de forma inconsciente com esses valores. Muitas vezes paramos na vida, não pensando no inferno que vamos e adotando uma postura de culpa, mas ainda a partir dos nossos equívocos e erros, paramos no tempo e desistimos de evoluir no estado de desânimo, de desalento, porque acreditamos que está tudo perdido. O espírita tem que ser um ser esperançoso, confiante, porque entende que cada momento é momento de transformação, cada momento é momento de caminhada, cada momento os amigos e irmãos espirituais que estão aqui no nosso entorno ofertam para nós muito amor e carinho para que possamos sempre caminhar nos desenvolvendo, né? Vamos lá. Além do dogmatismo, também uma doutrina que o Espiritismo dialoga ali no século XIX e até hoje é o materialismo. Porque a grande dificuldade na leitura da doutrina espírita de mundo e na construção desses princípios doutrinários e o grande adversário considerado pela doutrina dos espíritos é o materialismo. A visão tacanha, limitada de só uma existência corporal, material, nesse mundo físico, depois eu desencarno e ao nada, né? E nessa construção, a doutrina espírita cada vez quer desbastar esses pontos. Desbastar esses pontos porque acredita, sim, na permanência dos nossos espíritos no pós-morte, nessa comunicabilidade, em novas propostas, investimentos superiores da vida num plano de reconstrução. O materialismo é herdeiro direto do plano dogmático, como nós vimos na citação anterior de Allan Kardec. O dogmatismo e as estruturas de poder que muitas vezes sufocaram as pessoas nesse processo de desenvolvimento, não gerando e dando para elas o alimento necessário no campo da fé aliada à razão, gera o monstro do materialismo. Se as religiões tradicionais afirmam para um ser que a vida ocorre assim, 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 ele olha para a vida e vê que não tem nada daquilo no plano vivencial, na prática da existência. A tendência é que ele fala que religiões são coisas e fantasias e eu não me ajusto a esse plano mais. Não acredito na existência de Deus, não acredito na existência de seres que possam me auxiliar nessa caminhada evolucional. Então, a partir desse campo de construção dogmática, o surgimento do materialismo, a partir das poucas explicações ou as explicações equivocadas do milagre, do sobrenatural, o ser cada vez mais deixa de acreditar e, deixando de acreditar, acaba adotando uma postura baseada só na vivência da matéria, a vivência da vida em si. Materialismo, então, da 799 de O Livro dos Espíritos. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse no mundo espiritual, o mundo normal primitivo, no dizer do Livro dos Espíritos. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, né, porque aí o ser começa a descobrir, raciocinar, não só em cima do campo da matéria, mas também no campo do espírito, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Primeiro momento, então, o ser em dúvida parte para a existência, começa a observar, vamos dar um exemplo, o campo de atuação da mediunidade. No campo de atuação da mediunidade, vê que pessoas com pouco conhecimento geram mensagens de amor e qualidade de escrita que não seria possível. E aí começa a projetar. Se aquele companheiro que escreve, eu estou vendo que ele está escrevendo, não tem condições intelectuais e morais para gerar uma mensagem dessa, há que haver outras inteligências que ditam a mensagem para ele. E aí ele cada vez mais vai entendendo-se como alguém nesse grande engrenagem, onde além do mundo da matéria existe o mundo do espírito. Nessa leitura inicial, onde os fenômenos, principalmente os mais materiais, influenciam e tocam o ser, ele
parte para um processo de reflexão. Se alimenta dos valores espirituais baseados na razão e começa a refletir a sua presença no planeta Terra. Entendendo a sua presença no planeta Terra, cada vez mais aprofundando no seu campo reflexivo, começa a entender também que a construção no tempo presente, numa base de moralidade, de amar aos semelhantes, de construir um campo de compreensão e tolerância com o outro, é importante para essa caminhada também. E aí, além da intelectualidade, além da reflexão, cria um homem de bem, um homem bom, que caminha pela existência, conformando a sua atuação numa construção de solidariedade, fraternidade, amorosidade e amor. Vamos lá, então. Além dessa construção, então, da morte de Deus do Nietzsche e o que a doutrina espírita pode auxiliar no entendimento desse conceito, vamos trabalhar também as concepções de Deus. Eu já adiantei um pouco a concepção de Deus do Antigo Testamento, Yahvé, o Senhor, que escolhe o povo de Israel, escolhendo o povo de Israel, quer que o povo de Israel tenha domínio sobre o mundo e subjuga na base dos seus pés os outros povos. É um Deus particularista, um Deus parcial, um Deus que gosta de alguns e detesta outros, né? Uma concepção ainda frágil, ainda bem acanhada da figura de Deus no planeta. Mais à frente, consegue até abranger no começo do cristianismo, retirando Jesus, porque Jesus tinha uma visão de Deus muito mais ampliada do que a nossa até hoje. Mas Jesus lega uma mensagem do Deus Pai, o Deus Paizinho amoroso, carinhoso. Na leitura dos cristãos à época de Jesus, a leitura desse Pai amoroso e bom se transforma num velhinho barbado lá no céu, regendo os destinos da terra. Ainda uma concepção acanhada, antropomórfica, um Deus Senhor, herdeira ainda das tradições culturais da antiguidade, muitas vezes do mundo greco-romano, na Pérsia, onde os deuses muitas vezes adotavam formas humanas e eram seres humanos e tinham as virtudes e vícios humanos. Mais além, na concepção sendo ampliada, na abertura de consciência, alguns grupamentos restritos já têm uma leitura apropriada de um Deus amplo, de um Deus não em formato de um ser humano, mas esses grupos são abafados. Nesse abafamento, passagem até o século XIX, onde a realidade espiritual seria trabalhada de uma forma mais forte, aberta e verdadeira. A verdade se mantém escondida durante os milênios por causa das necessidades espirituais e da ignorância da população, nos jogos construídos de grandes instituições que abafam o campo do raciocínio a partir de punições e castigos. Mas no século XIX, a mensagem do Cristo, na sua forma primitiva, retorna. A concepção divina se amplia. Questão 1 de O Livro dos Espíritos, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nesse projeto de reconstrução da imagem de Deus na nossa existência, nós também muitas vezes falamos de uma forma que parece que Deus é um ser humano. E cada vez mais nós vamos ter que construir um modelo de entendimento de um Deus em termos de comunicação, em termos de sintonia e afinidade. Um Deus que no dizer lá do judaísmo, não há forma nem de falar o nome dele, porque eles não citam o nome de Deus, porque é algo inexplicável, é algo que não dá para descrever como funciona. Talvez nós entremos nesse modelo de entendimento de Deus algum dia. Então, concepções de Deus. Também do Nietzsche, do Gaia Ciência. Deus está morto, mas considerando o estado em que se encontra a espécie humana, talvez ainda por um milênio, existirão grutas em que se mostrará a sua sombra. O que o Nietzsche quer dizer? A concepção tradicional de Deus, vinculada a essa imagem apegada e escravizante, essas grandes instituições, está morrendo. Mas tome cuidado, que esse tipo de visão tradicional se esconde em grutas. E, por determinados momentos, esses seres vão sair das grutas tentando de novo conquistar o domínio do planeta. É interessante que
depois de um processo do século XIX para o século XX, nas falas do Max Weber, em que há um desencantamento do mundo, o mágico some do mundo, nós vemos mais à frente um reencantamento do mundo em bases não tão apropriadas. O jogar fora o plano da racionalidade na construção de frentes religiosas vinculadas a essas estruturas tradicionais que alienam os seres. Estruturas religiosas que buscam um corpo de poder, de representantes que acabam vinculados ao poder político e mundano, com estruturas de poder que exigem dos seus fiéis pagamento de quantias em dinheiro para que possam cada vez mais se expandir, conquistando novas frentes. E aí nós vemos que essa previsão de Nietzsche estava acertada. A concepção de religião e de divindade dessas religiões tradicionais vinculadas a uma primitividade de entendimento retorna nos dias de hoje numa nova busca de manipulação e desconstrução de conceitos racionais e de uma caminhada construtiva dentro do mundo. Por isso, no nosso olhar, também há essas frentes da casa espírita, né? Então, para o nosso olhar, sempre estude Kardec, vivencie Kardec, para que essa grande construção no campo filosófico nos permita, numa ampliação de olhar, percebermos onde esses deuses nas grutas se embrenham dentro da casa espírita. É um novo modelo de entendimento também. Nós temos já em casa espírita a construção por alguns companheiros de uma teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade enfatiza que, sim, nós podemos conquistar a felicidade plena nesse mundo e, pela lei de atração, nós vamos atrair muitas riquezas materiais, muitas construções interessantes para a nossa vivência. A doutrina espírita adota o meio termo. A vivência das riquezas no mundo terrestre é necessária para muitos e é um campo de desenvolvimento e progresso. Mas não enfatiza que, aliando-se e se colocando numa frente espírita, o mundo vai todo conspirar ao seu favor e você vai receber tudo o que você deseja. A doutrina dos espíritos enfatiza: você vai reencarnar e reencarnou nesse mundo a partir de um propósito espiritual. Trabalhar suas necessidades espirituais, não para conseguir o que você quer. É bem diferente. Então essa leitura do Nietzsche é apropriada para nós também na casa espírita. Um formalismo e a ritualística. E aí eu posso contrapor agora religiões versus religião e religiosidade. Kardec fala sobre religião. Fala que a doutrina espírita não é uma religião no sentido formal do termo. Porque o sentido formal do termo exige que uma religião tenha um núcleo onde contenha sacerdotes numa forma hierarquizada, templos religiosos, ritos e cultos. A doutrina dos espíritos não tem nada disso. A doutrina dos espíritos é no plano da religação, da religiosidade. Eu me trabalho por dentro, no meu trabalho por dentro, eu construo um campo de afinidade com as fontes superiores da vida e com isso me estruturo novas bases. É essa a estrutura, né? Então, as religiões tradicionais, formalismo e ritualística. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. É a construção de Kardec na fala do Espírito Emmanuel. As religiões, no geral, são organizações e instituições dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho, pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. A construção, então, dessas religiões, escolas dignas e honestas, que têm por base uma mensagem de amor, mas que se estruturam muitas vezes a partir dos interesses da terra, levando um grupo de fiéis ao mau desenvolvimento, ao mau caminho. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que as religiões são grandes escolas de pensamento. Como são grandes escolas de pensamento, há pessoas de forma individual que se ajustam a escolas menos felizes no campo dos ensinamentos, mas como bom aluno que é, acaba suplantando isso e ofertando seu contributo com muito amor e carinho na Terra.
Há outros, muitas vezes, que se estruturam e se ajustam ao plano de uma escola superior, como a doutrina dos espíritos, e ofertam um contributo inferior. E ofertam, muitas vezes, um processo de complicação, perturbação e distúrbio dentro dessa construção espírita. Então, na nossa perspectiva pessoal se estamos na casa espírita, que aproveitemos os princípios doutrinários, que trabalhemos não só num campo de instrução, mas que nos desenvolvamos em termos internos. Que nós aprendamos sobre as leis divinas e naturais, tanto no seu componente de entendimento da ciência do planeta, como também no seu entendimento de um novo modo e modelo de moralidade para o nosso ser. Aí nós vamos estar vinculados a essa grande escola que é a doutrina dos espíritos, né? Não vinculados mais a um formalismo e a ritualística. Há jeito de ter formalismo e ritualística na casa espírita? Tem. No ser que muitas vezes entra no centro espírita e acha que só a doutrina espírita é só em centro espírita, né? E não entende diversas outras tarefas fora da casa, como em casa, por exemplo, culto do evangelho no lar, um trabalho dentro de casa. Né? E nesse entendimento, acredita que só vai estar bem dentro da casa espírita, sentado ouvindo a reunião e ao final da reunião tomando um passe. E a grande construção não é falar mal da reunião nem do passe, que também são ótimas para o nosso desenvolvimento, nos auxiliam numa construção coletiva, harmonizada, amorosa. Né? Nós temos que conviver com as criaturas, trocando ideia mesmo. Mas o grande problema é ser dependente a essa estrutura, esse modelo. E aí a pandemia serviu para todos nós visualizarmos. Nós podemos fazer o nosso trabalho espiritual em qualquer lugar. Se a vida nos levar para ambientes onde não tem a casa espírita, nós vamos fazer a doutrina espírita dentro das nossas casas. É essa o nosso trabalho agora. Além do formalismo e do ritual. Outra fala que tem a ver com a construção da morte de Deus de Nietzsche é a estrutura. Nietzsche criticava que a religião alienava os seres. As religiões tradicionais faziam com que os seres, de uma forma fanatizada, vivessem dentro da vida sem estar vivenciando a vida. Nós conhecemos muita gente dessa forma, né? Muito vinculados às suas estruturas e instituições religiosas, mas que não conseguem vivenciar a vida de uma forma tranquila. Se isolam da vida, se isolam das criaturas que, no olhar delas, são perturbadas ou alienadas dentro do mundo. E a grande construção de Jesus vivencie o mundo sem ser escravizado ao mundo. Participe junto às criaturas. Aliás, o ser que quer colaborar, gerando um padrão de caridade, tanto em termos morais, tanto em termos de pensamentos e ações, tem que se colocar diante dos necessitados, dos doentes. Jesus já tinha essa fala: eu vim para os doentes, não para os sãos. Aqueles que estão ajustados a um sistema de pensamento, praticando um campo de virtudes, não precisam de mim. Eles já aprenderam, eles podem caminhar de forma isolada, sozinhos, né? Mas os seres que são adoentados, esses perturbados, desequilibrados, que muitas vezes causam transtorno social, esse é o nosso investimento. É com essas pessoas que é o nosso objeto de trabalho, a nossa construção de um relacionamento de afeto e amizade. Né? Então, o Nietzsche falava dessa questão. Os religiosos esquecem da vida, se isolam da vida, por isso não entendem a vida. Esse é o mais importante. Não entende que a vida tem que ser vivenciada de forma intensa. A nossa construção estamos aqui no planeta Terra, vamos vivenciar o planeta Terra, trabalhando o nosso mundo interno e trabalhando também com as pessoas no mundo externo. Vamos dar momentos para nós de diversão no campo do entretenimento, do assistir algo com uma pessoa querida, ir ao cinema. E aí a nossa mente vai estar ajustada para o nosso verdadeiro piso, sem processo de santificação antes do tempo. Um grande equívoco dos religiosos é que eles pensam que vão se santificar a partir da palavra de Deus. Não, eu me santifico num processo de muitas vezes engolir muito sapo, por muitos anos e muitas vidas. O ser impaciente e colérico vai ter que aguentar muita gente para construir um ser equilibrado por dentro. Porque ele vai entender que é uma construção coletiva com o tempo. Ele vai pensar formas novas de comportamento. É essa a nossa construção dentro da vida. Não fuja da vida. Doutrina espírita não apregoa a fuga do mundo. Doutrina espírita apregoa, vivencie o mundo de uma forma correta, honesta, sincera. Seja exemplo para as pessoas da sua família. Seja exemplo para as pessoas do seu trabalho. Se eles precisarem de consolo e conforto, está aqui o ombro amigo.
que possa recebê-los para que eles possam se estruturar. Esse é o grande trabalho de divulgação espírita. Não é falar que é espírita, mas é ter uma atitude, um comportamento, um pensamento dentro do mundo que há acolhimento de todos, há sinceridade de propósito, autenticidade na caminhada evolucional. 657, então, de O Livro dos Espíritos. Os homens que se entregam à vida contemplativa, que se isolam do mundo, fogem do mundo, não é a propósito da doutrina espírita, né? Não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele. Pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que lhe tenha feito. Esse processo de isolamento e fuga do mundo, muitas vezes, dando um exemplo, podemos observar nas religiões tradicionais que ainda existe, por exemplo, escolha de marido e mulher. Há ainda diversas instituições que escolhem a pessoa que deve se casar com tal pessoa, porque são fiéis do mesmo templo. Então, sairmos dessa visão alienante de mundo, restritiva, que constrói murinhos em torno de nós e nós consideramos superiores aos outros, e porque somos superiores, nós isolamos as pessoas da nossa vida. Não mais isso, né? O além da vida, para mim. Então, além dessa questão, a questão dos sacrifícios e privações. Esses fanáticos religiosos tradicionais acreditam que num processo de sacrifício, de privação, vão se tornar mais espiritualizados. E aí, o verdadeiro sacrifício, o sacrifício agradável a Deus, quando se fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o tema do perdão, é trabalhar seu mundo interno para aprender a concepção de perdão. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é construir um ser virtuoso por dentro, é cada vez mais retirar as viciações morais que eu me escravizei durante os milênios. É esse que é o sacrifício agradável para Deus. As privações voluntárias, com vistas à expiação, igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e tereis mais mérito. O nosso modo de existir, o nosso modelo de vida é faz o bem aos outros. É esse o nosso caminho. É essa a nossa proposta. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e aos gozos das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que o não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão. Nós lembramos dos pagadores de promessa, né? Eu prometo que se acontecer tal e coisa na minha vida, eu vou ajoelhado até tal lugar. Isso é uma construção, primeiro, de interesse pessoal. Eu quero trocar com a divindade. Se você me curar, eu quebro o seu galho e vou ajoelhado até lá. E é uma concepção primária de religiosidade. E nós, com o contributo da doutrina dos espíritos, já visualizamos um plano de envolvimento, de relacionamento baseado em amor, não na base de interesses, né? Então agora, a visão espírita de Deus e da vida, que eu já antecipei em diversos momentos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? A inteligência suprema, um ser criador, um grande arquiteto de todo o universo. O ser que desenhou esse universo e nesse desenho de universo criou também os seres, espíritos que atuam dentro da criação num grande projeto de desenvolvimento e evolução. É essa inteligência, esse direcionamento consciente, esse plano de discernimento, esse plano de cosmos, de organização, mesmo dentro do que aparentemente nós, humanos terrestres, visualizamos como caos. Muitas vezes visualizando um buraco negro numa galáxia que chupa toda a matéria para dentro de si, falamos, não há tanto equilíbrio, porque existe um buraco negro sugando toda a matéria ali no entorno, gerando um padrão de desequilíbrio. No dizer de Leon Denis muitas vezes esses padrões aparentes de desequilíbrio são estruturas organizadas em padrões acima que nós não conseguimos captar, né? A função de um buraco negro nós não sabemos qual é.
Quando soubermos qual é, nós ajustamos num grande programa evolucional de todo o universo, onde as construções materiais, cada vez mais, onde um fluido universal vai se densificando e transformando no campo de matéria como nós conhecemos, tem um padrão e organização que remetem o ser à frente e estruturam para que o ser possa manipular esse campo de matéria e se desenvolver. E aí nós vamos entrando no conceito de universo e no conceito da presença da divindade dentro do universo. No livro A Gênese, na construção do que seja esse universo, os espíritos amigos criam uma grande imagem, já que eles não conseguem falar direito de Deus, porque Deus muitas vezes é difícil de se conceituar e de construir. A imagem que eles constroem é: nós nos movimentamos e existimos dentro do pensamento de Deus. Não dentro de Deus, mas dentro do pensamento de Deus. Se fosse dentro de Deus, sistema panteísta, o que o livro O Céu e o Inferno e as diversas obras já desconstroem de uma forma tranquila. Mas não, nós nos movemos dentro do pensamento de Deus. Movemos e existimos, no dizer lá dos Atos dos Apóstolos pelo Paulo, em Atenas. E nesse mover e existir dentro desse grande hausto do Criador, no dizer de André Luiz, nós construímos estruturas materiais e na construção de estruturas materiais há a reação também de movimentos externos nos relacionamentos, e eu também me construo. Seres simples e ignorantes se construindo nessa grande projeção universal, onde nós não sabemos ainda, não temos visão onde iremos alcançar, mas entendemos que o crescimento é gradativo e constante. Não há retroação. O princípio da não retrogradação dos espíritos, né? Além disso também, esqueci de dizer aqui, calma, né? Causa primária de todas as coisas. O grande construtor, além de arquitetar algo inteligente, você vê que tem uma inteligência suprema por trás, equilibrando todos esses padrões e leis num sistema bem construído. Nós vemos também uma causa primária, um grande criador. Criador de elementos materiais, criador de elementos e princípios espirituais, que reagem, interagem entre si nesse grande plano de construção. É a grande pergunta que as pessoas fazem e Kardec também se faz, principalmente nesse artigo da Revista Espírita. E aí, espiritismo é religião? Vamos falar, fala de Kardec primeiro. Se é assim, perguntarão, então o espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. Em qual sentido? No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos de fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Porque a doutrina dos espíritos tenta compreender as leis da natureza, compreendendo as leis da natureza, aprende num processo de comunhão de pensamentos, solidariedade e fraternidade, a construir-se moralmente, interagindo melhor, e nisso, além desse amor a si mesmo e ao outro, constrói também um processo de vinculação e amor com o Pai Criador. A estrutura de religião espírita é processo de religiosidade, construção interna individual de cada um de nós como criatura, acessando esses planos superiores de vida. Como eu falei, não é religião formal, não é religião tradicional. É a religação nossa. O retorno, né? Se formos pensar nesse projeto evolucional, nós caminhamos até agora num estado de alienação, num estado de construção de valorização excessiva da matéria. E como nós valorizamos e olhamos só para baixo, só para o campo da matéria, esquecemos outros padrões. Agora, nesse plano de conscientização crescente, de abertura de mente, abertura de coração, vemos que vai além disso. E criamos essa vinculação afetiva, amorosa com esse grande Pai Criador. A lei de adoração, nessa construção de amor, de carinho, de respeito e de amorosidade com esse grande Pai. 649. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma, né? Então, é a construção de uma comunicação. É entender que reencarnou no planeta Terra com um projeto espiritual. A grande base, o grande construtor desse projeto espiritual é Deus, no primeiro momento. Os amigos
espirituais nos auxiliam, dando conselhos, nos colocando em situações por indicação, mas a grande causa, o grande motor do nosso desenvolvimento, de nos colocarmos como criatura dentro desse universo e gerar um ambiente propício ao nosso desenvolvimento, é o Pai, é o grande Pai. E aí, a nossa responsabilidade de cada vez mais visualizar-se num projeto de vida correto, numa conformação que eu tenho que me ajustar às leis divinas, não as leis divinas têm que se ajustar comigo. O meu plano de felicidade e equilíbrio é conquistado a partir de cada vez mais eu trabalhar as minhas imperfeições. É uma constituição interna, que eu posso estar no planeta pior do universo, que eu posso estar nas circunstâncias mais difíceis, mas se eu desbastei e desconstruir essas imperfeições, transformando num ser perfectível em termos relativos, eu abro o meu campo e transformo o meu campo íntimo numa grande zona de equilíbrio e felicidade. A pessoa feliz não é feliz por causa de construções materiais passageiras, né? O conhecimento popular tem até a frase, né, que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz um certo conforto, não sabendo aproveitar em torno da lei do progresso individual e do progresso coletivo, não tem valia nenhuma. Então, a felicidade é uma construção interna. A felicidade são seres que começam a caminhar e, apesar de qualquer desafio que é colocado na frente dele, tem boa vontade de passar pelo desafio, porque entende que tem forças para se transformar e para movimentar as forças da vida ao seu favor. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Então, outro padrão trabalhado nessa construção da doutrina dos Espíritos é essa nossa vinculação com o Pai Criador. Então, a morte de Deus é latente e sim naquela proposição das religiões tradicionais, a morte desse Deus formalista, ritual, particularista. Mas a construção de um vínculo de coração é com um Deus que nós não conseguimos nem definir. É essa a estrutura, né? Doutrina dos Espíritos é uma filosofia de libertação. É uma filosofia em que nós nos construímos por nossas próprias forças. Interagimos com as pessoas que estão no nosso entorno, mas a responsabilidade de evoluir no planeta é nossa, de termos pessoais. Leon Denis se apropria disso e pede um despertar do espírito que deve agora caminhar na existência a partir dessa instrução primeira da doutrina dos Espíritos em novas bases. Despertai de vosso pesado sono, porque nós dormimos. O Deus morto é vinculado nessa sono dos fiéis. Porque o sono do fiel, do ser alienado e escravizado, ele olha para um Deus que, tentando fazer um trocadilho, uma outra tipo de leitura, um Deus que está morto mesmo. É o Deus da estátua ali na frente, é o Deus da imagem religiosa, que é um pedaço de madeira que não diz nada, né? Despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, né? Além de aprendizado do externo, conhece a ti mesmo, a conhecer as potências de vossa alma. Quais são as potências de vossa alma, no dizer de Leon Denis? Pensamento, né? A questão da vontade. São potências da alma que nos ajudam no nosso projeto evolutivo. E a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam. Levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista de vossos destinos. Doutrina dos Espíritos, então, é doutrina que apregoa autonomia e liberdade. Lei de liberdade, livre consciência, livre pensamento. Eu tenho o direito de pensar o que eu achar que é mais adequado para o meu desenvolvimento. E se houver equívocos, duelos mentais, dificuldades no campo dos meus pensamentos, a partir da boa vontade, tento reconstruí-los, mas ao mesmo tempo também, na minha vinculação com a divindade, ele sabe o que eu estou pensando e vai tentar se apropriar nessa construção universal de formas de me desenvolver, de formas de me colocar nos trilhos, até em termos mentais, né? Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam. Então, levanta, né? Levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista dos vossos destinos.
vontade e determinação do espírito, né? Nessa marcha, nesse caminhar evolucional, nessa construção. E aí nós nos encontramos de novo com Nietzsche, que o Nietzsche também acreditava nessa vontade, né? Essa transformação interna do ser que se projeta e busca uma construção na vivência da vida, na prática, na realidade, de um ser diferenciado. Não mais no plano de alienação religiosa, mas agora um ser que vivencia a vida num plano de real, de vivência legítima com as criaturas. E aí a vontade e a determinação do espírito também é um propósito nosso da doutrina dos espíritos, né? Eu me construo, eu me trabalho, eu me projeto, eu quero e por isso eu me desenvolvo. Aquela proposta sobre a vontade da Joana de Ângeles é interessante nesse momento. Ela fala nos seus escritos que a vontade é constituída de 3 fatores essenciais. O primeiro é o querer. Eu quero mudar, eu quero me transformar, eu tenho boa vontade para fazer diferente do que eu estou fazendo agora. Para isso, o querer mudar, eu tenho que olhar para dentro de mim e falar assim, ó, mas eu tenho algumas qualidades, alguns defeitos. Como eu vou construir essa caminhada? Então, eu quero, mas eu tenho que construir estratégias para que eu possa atingir o que eu estou querendo. Então, o segundo elemento da construção da vontade é o objetivo. Eu tenho que ter o objetivo em mente que eu consiga alcançar. Eu não posso criar que amanhã ou depois de amanhã eu vou ser Madre Teresa de Calcutá. Que aí eu vou conformar uma aparência, eu vou conformar uma personagem de bondade, que eu vou chamar o pessoa de irmãozinho pra cá, companheiro pra cá, mas na realidade, por dentro de mim, vai estar um verdadeiro turbilhão de emoções descontroladas e conflitadas. Eu tenho que ir aos poucos, num projeto de apropriação. Se eu sou grosseiro, se eu sou colérico, agressivo, violento, eu entendo que o objetivo primeiro é ficar em silêncio. Se alguém me fizer, me fazer com que eu reaja no campo da raiva, eu observo a situação e mesmo segurando com muita força, eu não vou me manifestar. E aí surgem as ocasiões de treinamento de uma nova virtude para todos nós que buscamos um desenvolvimento consciente. Não quero mais ser raivoso, porque a raiva gerou em mim relacionamentos conflituosos, inimizades. Não quero mais isso para minha vida. Entendo que eu vou trabalhar agora, pequenos passos, gradativos, dia a dia. Amanhã, então, no desenvolvimento, no embate, eu fico em silêncio. Já passando algum tempo mais, além do silêncio, eu já consigo olhar para o outro e entender o porquê do outro está me atacando. O porquê que o outro está fazendo daquela forma. E aí, entendendo o que o outro está fazendo daquela forma, eu acolho o outro. Eu crio pensamentos de carinho para o outro, que muitas vezes tenha muita dificuldade comigo. Então, o objetivo tem que ser alcançável. Nesse caminho entre o querer, a vontade e o objetivo, que vai ser trabalhar uma nova virtude, todo um percurso, onde há que ter o terceiro ponto, o da perseverança. Perseverar sempre. Esse será salvo. Aquele que insiste, aquele que sabe que nas primeiras tentativas a tendência a dar errado é muito grande. Que muitas vezes ele tentar por anos um projeto de desenvolvimento e só depois a ficha cai e vê a estrutura adequada de trabalho. E aí é essa construção de vontade que os espíritos amigos sempre propõem para todos nós. Uma construção consciente, aos poucos, de forma gradativa, com muita perseverança, né? Do ser que não acha que é algo a mais, mas entende que a proposta, às vezes, para ele é bem simples, né? Vontade e determinação do espírito, então. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado, né? Eu quero aquilo. É preciso saber concentrar-se, por o pensamento acorde com o pensamento divino, porque quando vamos nos ajustando uma nova proposta de vida, a nossa vontade se confunde com a vontade divina. E aí nós estamos trabalhando e caminhando numa estrutura de sintonia com esse Pai. Então a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, porque aí eu me abro e entendo que a vida vai me ofertar a melhor proposta de desenvolvimento, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas. Nesse estado de sintonia e afinidade, eu vou caminhando pela vida de uma forma bem mais tranquila. Para isso também, constituição de um livre pensamento. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, né? Tentar transformar esse homem antigo, esse homem velho, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo.
com todos e sem ninguém. Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Então, a construção de um livre pensamento, de escolhas adequadas, de uma determinação de vida agora em que eu vou me colocar da melhor forma a partir do piso evolucional onde eu estou. Para a gente terminar, por que meios poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade, uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana, permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, eu quis trabalhar com vocês o tema sobre a morte de Deus e entender que a morte de Deus, para o contexto doutrinário espírita, nós afinizamos mais com o pensamento de Nietzsche do que das religiões tradicionais. Há sim a morte de Deus mesmo. Mas a morte do Deus, o Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que subjuga os outros, que escraviza as criaturas. Há sim a morte de Deus. Do Deus ritualístico, tradicionalista, que impõe certas posturas antiquadas, conservadoras e destrutivas em termos de relacionamento, de tolerância e fraternidade. Assim a morte de Deus, do Deus dogmático, que acha que num pedaço de alguma coisa, de um objeto material, há a construção e purificação de um ser espiritual. Nós, na doutrina dos espíritos, acreditamos e trabalhamos com uma conciliação corpo, mente e espírito. O ser que se ajusta no plano terrestre possui um corpo, mas na realidade é um espírito. Um espírito se trabalhando espiritualmente, um espírito se projetando de uma forma mais harmoniosa, mais amorosa dentro desse universo. Então, que sirva de exercício de reflexão para todos nós. O quanto eu ainda vinculo junto ao meu coração essas estruturas dogmáticas, tradicionalistas, conservadoras. E com isso, muitas vezes, me aprisiono a mim mesmo, não permitindo esse grande projeto de libertação, de vinculação às faixas superiores da vida. É o meu recado para o dia de hoje, que nós possamos guardar muita fé, muita paz, muita harmonia, amor junto aos nossos corações.